vamos ler 1 Timóteo no capítulo 3, que fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos da igreja, né? Paulo escrevendo nas cartas de Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos com sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte aos diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se foram irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero aqui falar um pouco sobre os deveres dos pastores, né? Dos homens de Deus, né? Que fazem profissão de servir a Deus, que por Deus receberam um dom de estar à frente de um ministério, anunciando o Evangelho de Cristo, né? Do qual foi pregado e foi dado como um dom, né? Este dom não é um dom dado para muitos. O dom do mistério da pregação, ele não é dado para todos, né? A uns foi dado para apóstolos, outro foi dado para pastores, outro foi dado para bispos e assim sucessivamente. Nem todos podem ser bispos, nem todos podem ser pastores, nem todos podem ser evangelistas, nem todos podem ser cantores. Cada um recebeu de Deus um dom pelo qual ele possa exercer esse dom com cuidado, né? Na prática do que está sendo realizado, né? Deve ser feito com amor, né? Para como agradar ao Senhor, todos esses dons, né? Com talento mesmo, com vigilância, com prudência, com piedade, com amor. Devemos exercer os dons que foi dado para nós de uma maneira que Deus possa assim confiar, né? Porque Deus entrega o dom, mas o dom para cada um, e Ele quer assim confiar naqueles que estão com os dons, né? Mas se tratando de pastores, a Bíblia relata em Gênesis 46 e 36 que os varões são pastores de ovelhas, né? A Bíblia não fala que é as varoas. A Bíblia fala que é os varões. Perceba-se bem, em Gênesis 46 e verso 32, vai dizer claramente, Gênesis 46 e verso 32, é bom que eu já tivesse aqui em mãos abertas, né? Mas como a gente está em um culto doméstico, né? A gente pode procurar aqui, né?
46 e verso 32, né, diz assim: e os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo os que têm, né? É claro que isso aqui é o sentido natural. No sentido natural da coisa, estes homens cuidavam de gado e cuidavam também de ovelhas, né? Tinham ovelhas também. Então eles eram o quê? Eles eram pastores. Mas isso também pode ser um tipo que uma mulher nunca deve ser uma pastora, né? Mulher nunca deve exercer um cargo como esse na igreja. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Tem algumas igrejas por aí que elas entram nesse capítulo aqui de Salmo 23, verso 1, e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu não preciso de pastor, né? A coisa não é bem assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É evidente que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele é um supremo pastor, né? Ele é que tem cuidado de todos os demais pastores que estão pelo mundo, o qual Ele deu também. Porque se eles disserem que a igreja não é para ter pastor, então como é que ficam essas ovelhas? No sentido que a Bíblia diz que se tem ovelhas, é para ter pastor, né? E esses pastores, eles são pastores físicos mesmo, são pessoas aqui na terra. A prova disso é que Efésios, no quinto dos Efésios, fala que para o ministério da igreja, para aperfeiçoamento do ministério, da obra de Deus, deve ter pastores, deve ter diáconos, deve ter bispos, arcebispos, né? Todos esses devem ter para o ministério da obra de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos, né? Mas eles dizem que não é para ter pastor na igreja, né? Então eles têm igreja que não colocam pastores para ministrar a igreja, são chamados de colaboradores, e isso a Bíblia desaprova. A Bíblia fala dos pastores. Agora, eles, quando eles vão ler versículos para estar contra o ministério de pastor, eles usam no Velho Testamento, falando a respeito dos maus pastores. Eu concordo perfeitamente que Deus enviou pastores para guiar ovelhas aqui na terra, mas eu discordo de homens que dá-se o nome de pastor e não vela pelo trabalho de Deus, não cuida de suas ovelhas, não tem amor para com o seu rebanho, não tem piedade, não tem misericórdia dos seus membros, das suas ovelhas que está guiando ao Senhor. Eu também discordo. Melhor de que esses homens, eles não fossem pastores, eles não guiassem ovelhas. Porque se vai guiar ovelhas, eles têm que estar alinhado com o que Timóteo está dizendo aqui. Ele tem que ser um homem que vele bem pela sua família, né? Os seus filhos devem ser bem criados. Porque se ele não cuida da sua esposa, não cuida dos seus filhos, como é que ele pode cuidar da igreja de Deus? Se ele não tem ensino nem para a sua família, como é que ele vai ter ensino para a igreja de Deus? Como é que ele vai esperar trazer uma palavra de salvação quando nem a sua casa está sendo salva? Né? É o que o apóstolo Paulo quis dizer. Homens que não têm piedade, que não têm amor fraternal, que não têm cuidado dos seus na igreja, que quando um membro adoece, ele pouco caso faz, tá nem aí para o membro tá doente lá, né? Tá com a chikungunya, né? Todo doente lá dos ossos, e no dia que vai para a igreja, depois daquela enfermidade,
ainda é tido como um incrédulo. Irmãos que falta culto na igreja, eu tenho como crente, não, eu tenho como incrédulo. É falta de amor. É falta de amor, são maus pastores. De acordo com a Escritura, são maus pastores. Porque ele deveria pelo menos saber qual é a condição do membro. Será que ele está tendo condição de ir para o culto? Naquele exato momento? Será que ele foi visitar aquele membro para saber o que está se passando na vida daquele irmão, daquela irmã? Então, um pastor ele tem que ser caridoso, ele tem que ter amor, tem que ter caridade, ele tem que fazer caridade. Aí quando a pessoa diz assim, eu não gosto de visita na minha casa não. Um pastor diz isso aí, eu não gosto de visita na minha casa não. Porque eu tenho gastos. Eu vou ter gasto com esses visitantes. Então não é para ser pastor, meu filho. O que você está fazendo dentro do ministério? Querendo ser pastor quando você não tem piedade, quando você não é caridoso, quando você não é bondoso. Aí uma pessoa chega na igreja e diz assim, pastor, eu tô com a minha condição fraca. Financeiramente eu não tenho condição de comprar nenhum alimento de casa para os meus filhos. E desejo que o pastor se compadecesse de mim e me desse algum dinheiro para me comprar para minha família o sustento, que eu estou desempregado, estou enfermo, não posso trabalhar. Aí o pastor vai e sobe na igreja, no púlpito e prega, e assim, olha qual a condição desse pastor. O pastor sobe no púlpito e prega, e assim, eu tenho que cuidar primeiro com os meus, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, para depois eu cuidar dos de fora, dos que não são minha família, com os que não fazem parte de mim. Então nesse caso, se nós formos ver, como que fica a Bíblia? Como que fica a Bíblia? Como que fica o caso de Elias? Quando Elias chegou na casa daquela mulher, que ela estava com poucas condições, ela só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, e Elias chega na casa dela e diz assim, faça primeiro para mim, e depois faça para o seu filho e para você. Porque ela falou, eu vou fazer para mim, porque sei que eu comerei e depois morrerei. Claro que ela não tinha condição financeira para comprar. Ela só tinha aquele azeite que dava para ela e para o seu filho. E ela sabia que depois daqui dali ela não teria mais o que comer. Ela ia comer aqui dali e depois ia morrer. Né? Mas olha como foi o que aconteceu. Elias disse, olha, fazei primeiro para mim e depois para vós. E eu vos digo que da partir de hoje, azeite e farinha não faltará na sua cozinha. E aquela mulher foi e creu. Como fica um caso porque a Bíblia diz assim, bem-aventurados sois vós, porque eu estava nu e me vestiste. É mais ou menos assim, eu me lembro mais ou menos assim. Eu estava nu e me vestiste. Estava na prisão e foste ver-me. Estava enfermo e me visitaste. Estava com sede, deste de me beber. Estava com fome e me deste de comer. Aí os discípulos disseram assim, Senhor, quando foi que te vimos assim? Porque assim, quando fizeste a estes meus pequeninos, a mim me tem feito. A mim me tem feito. Quando o pastor nega de fazer para os que os seus membros, as suas ovelhas, e diz que vai fazer primeiro para ele e para a sua família, o interesse dele está mais na sua família do que com os membros, que pastor é esse? Como ele espera ter o dom de Deus para ministrar a palavra, para estar de frente no trabalho? Quando ele tem pouca fé
de que os visitantes vão acabar com a sua comida e vai deixar nada para ele, e Deus não pode suster de novo a sua casa, não pode trazer de novo o pão, porque quando damos com alegria, a gente recebe de volta. A gente não deve dar nada para o nosso próximo em prol de receber de volta. Mas sabemos que quando nós fazemos pelo as ovelhas, por aqueles que nós estamos na frente e servimos como pastores dessas ovelhas, sabemos que aquilo que nós damos para elas, nós fazemos por elas, Deus também vai fazer por nós. Né? Porque ele diz, não somos mais do que os pássaros, né? Que os pássaros não têm preocupação, não se preocupa com comida, não se preocupa com veste, não se preocupa com nada, e contudo Deus as alimenta elas, né? E o mais é nós que fica se preocupando com veste, se preocupando com comida, se preocupando com remédio, se preocupando com as doenças que estão pelo mundo aí, como essa tal de coronavírus, que tem tomado de conta da nossa nação, do nosso povo, né? Por que nós devemos estar preocupados com essas coisas? Se Deus vela por nós, se Deus cuida de nós, né? Mas o problema é que os maus pastores, ai dos pastores que destrói, Jeremias 23:1, vamos ver porque aqui eu estou pegando as referências dessa Bíblia. Essa Bíblia é João Ferreira de Almeida, ela é corrigida, e ela é também, como é que se diz, ela é de estudo. Né? Eu estou pegando os versículos aqui. Jeremias, no capítulo 23:1. Jeremias 23:1, olha o que fala aqui dos maus pastores. Ó. As pessoas dizem assim, eu vou ser pastor porque eu vou receber dízimos e ofertas da igreja. Tá pensando que é só isso, meu filho? Não esteja cuidado, não. Porque para você foi entregue uma obra que você tem que velar por ela. E ai de você se você não fizer direito. Tá pensando que é só receber dízimos e ofertas? Da igreja, do povo? Saquear as pessoas por dinheiro? Ficar pedindo na igreja constantemente dinheiro? E sem velar, sem ter amor para com os membros? O membro se afasta da igreja por muitos dias, não vai nem saber por que o membro está afastado, o que foi que aconteceu, qual foi a causa que fez com que ele se afastasse. Nem atrás não vai da ovelha. Porque o direito como pastor é que se o meu membro se afastou, eu vou até ele saber o porquê que ele está afastado. Se eu tenho um amor, se eu sou pastor. Porque Jesus Cristo conta de uma história que o pastor, ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás de uma que estava perdida. Enquanto que a igreja todinha vai saindo de um por um, e aquele pastor vai deixando sair, não vai atrás, a ovelha está doente, ele não vai fazer oração. A ovelha está afastada, ele não vai procurar a ovelha de novo, não vai trazer de volta. Né? Ela não tem cuidado, não tem amor, não tem piedade, não tem amor fraternal, não é logano, não tem fruto do Espírito nenhum para ser pastor. E as pessoas estão assim, estão correndo doido por esse cargo de pastor na igreja. Mas não fazem nada pelas ovelhas. Ela deve cair em si de que ela não tem o dom para ser pastor e entregar para outro. Não, eu percebo que eu não tenho o dom, eu sou rancoroso, eu sou raivoso, eu sou ignorante, digo as coisas na cara das pessoas dentro da igreja. Porque a igreja do Senhor não é para se pregar, não é para dar piada nos outros, púlpito. É para pregar com amor. Certo que a palavra do Senhor ela já é dura. As pregações das Escrituras Sagradas ela é dura. Mas se você pegar as palavras da Bíblia e falar com amor às pessoas, elas vão compreender.
Elas vão entender. Elas vão se corrigir de seus maus caminhos. Mas quando você chega no púlpito já espancando as pessoas, porque é o que o apóstolo Paulo tem falado aqui em Timóteo. Olha, perceba-se que o que o apóstolo Paulo tem falado aqui em Timóteo, a respeito desses que Deus colocou para o ministério de obreiro, de pastor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É um homem que a gente possa olhar para ele e quando nós olhamos para ele, nós venhamos ver que nada pode repreender aquele homem. Não existe nada que possa repreender ele. Porque de todas as maneiras que ele age, a gente vê que ele age como um servo de Deus, como um homem de Deus, como um pastor de Deus, como uma pessoa que tem amor, que tem caridade, que tem piedade, que tem misericórdia das pessoas. Ele não tem de que a gente repreender, ele é irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante. Vigilante. Como é que um pastor é vigilante? Se tudo que a igreja conta para ele, ele espalha para o povo. Como é que essa pessoa está vigilando alguma coisa? Ele não está vigiando nada. Está entendendo? Ele está vigiando a vida do próximo. A Bíblia diz assim, seja sóbrio. Sóbrio. Seja honesto. Quando o próprio pastor da igreja, ele disse que não é honesto. Que não tem, como se não tivesse honestidade. Se ele não se acha demasiadamente justo, isso é uma coisa. E ele dizer que não se acha honesto, o que é que esse pastor está fazendo na igreja? Está entendendo? Hospitaleiro. O que é hospitaleiro? É o receber visitas na minha igreja, na minha casa. Eu não sou pastor? O que tem a ver? Que venha 10, ou que venha 20, ou que venha 30? Será que o Deus que eu sirvo não tem condição de suprir as minhas necessidades e fazer com que eu tenha para dar a todos esse povo? Que falta de fé é essa que vai faltar para a minha família porque eu estou dando para os meus visitantes que estão chegando na minha casa? Falta de fé é essa? Então eu não creio em Deus. Então não tenho fé. Minha fé é fraca. Não, eu falar a verdade, eu não gosto de visita na minha casa, não. Não gosto de visita, vem visitante demais para a igreja, não, porque a gente fica sem condição, tem que comprar muita comida para todo mundo, é um gasto medonho e nós não temos condições de ter gastos. Falta de fé é essa? Eu estou servindo um Deus morto, que não tem condição de suprir as minhas necessidades? Que a minha casa vai faltar alimento porque eu recebi outros membros de outro lugar, visitantes de outras igrejas? É fraqueza, é falta de fé. Mas a Bíblia diz assim, hospitaleiro, que recebe pessoas na sua igreja. Se você não quer receber visitante, não seja pastor. Se você não quer receber pessoas na sua igreja, não seja pastor. Porque a igreja para ir é muitas pessoas mesmo. Principalmente aqueles que creem no Evangelho. Que aceitam de bom grado a palavra de Deus. Tá ligando, mãe? Não aceito ligação agora, porque nós estamos em um culto. Tem que respeitar. Desliga esse telefone. Apto para ensinar. Apto para ensinar. O que é apto para ensinar? Se a pessoa não tem capacidade de ensinar, só sabe ensinar com ignorância, só sabe ensinar espancando as pessoas, para que está ensinando? Para que está como pastor? Está tendo um ministério, só para dizer que tem um ministério? Eu sou pastor, engravatado, com terno, e espancando as pessoas em cima de púlpito, dando piada nas pessoas, porque as pessoas não vêm para a igreja, as pessoas são incrédulas. Não, fulano de tal faltou o culto, ele não é... é porque ele não é crente.
Se ele fosse crente, ele estava na igreja. Não vai nem visitar o membro, não quer nem saber o que está se passando com o membro. Entendeu? Não dado a vinho, não espancador, não espancador. O pastor vive espancando os membros, as ovelhas, dizendo ignorância com as ovelhas. Sem piedade, sem misericórdia, esculacha as ovelhas. E quer ter o dom de pastor. E quer ter o dom de ministrar. E quer estar aí na frente de uma igreja. Essa pessoa merecia entregar o cargo para uma pessoa que fosse apta. Não, eu vejo que eu não sou apto. Que não tem condição. Eu não tenho amor. Eu não vou visitar os meus membros. Eu não tenho misericórdia dos que não têm. Né? Deveria ver isso aí. Porque, sabe o que eu vejo? É que muitas pessoas estão nessa condição. É muitos pastores que estão nessa condição. Hoje, nessa semana, eu conversei com um que ele disse que estava saindo de uma igreja. Aí que eu não vou citar o nome. Ele estava saindo, olha, eu estou posto, irmão, a sair da minha igreja. Porque o meu pastor, pelo tempo que eu estou lá, ele nunca me visitou quando eu estava enfermo. Ele nunca foi me ver. Está entendendo? Qual a condição de um pastor desse? Quando a Bíblia diz assim, quando estiver doente, chame os presbíteros, chame os pastores, para que orem, e a posição da mão dele venha trazer a cura para aquela pessoa que está enferma, doente. Aí a pessoa abandona lá o membro. Aí quando o membro vai para outra igreja, diz assim, foi porque é rebelde. O espírito de rebeldia tomou conta dele. E foi o espírito de quem que esteve nele na hora que ele deixou aquele membro se refugiar no outro canto? Foi o espírito de Deus? Será que foi Deus nesse pastor? Será que Deus estava nesse homem? Quando ele deixou os seus membros saírem por aí para estar no outro canto? Porque a maneira como você ensina, a maneira como você prega, a maneira como você prega vai trazer salvação às pessoas. E a maneira como você prega também vai trazer condenação. Porque a boca, ela maldiz e abençoa. Ela condena e amaldiçoa. Ela traz bens, né, para quem vai ouvir e pode também amaldiçoar. Tem que saber o que está fazendo. Uma mulher disse assim, eu tinha tanta vontade de ser daquela igreja, eu tinha tanta fé, eu cheguei a dizer que um dia que eu fosse crente, eu ia ser daquela igreja. Aí no dia que a pessoa está com aquela fé, vai para aquela igreja, com o prol de ser crente naquela igreja. Aí o pastor vai e diz assim, eu não gosto de pregar para quem não sabe ler.